Quero contar minha história anonimamente porque, se algum dos meus parentes a escutasse, ficaria muito bravo comigo. Meu tio faleceu, e o que mais me importa é que vocês saibam um pouco sobre como isso aconteceu. Além de achar que o ocorrido foi algo sobrenatural, também considero que foi algo muito perigoso. Minha família é do México, de San Cristóbal de las Casas, mas, por uma virada do destino, meu tio foi para uma pequena vila em Oaxaca. Ele se apaixonou por uma estrangeira que só fez uma exigência: que morassem em Oaxaca. Como muitos, ela era encantada pela cultura, pela música e pela culinária da região. Meu tio queria encontrar uma forma de ganhar dinheiro que lhe permitisse viver bem. A moça tinha vários contatos e recursos, graças a uma loja virtual que continuava funcionando nos Estados Unidos. Então, para o meu tio Gerardo, foi fácil pedir que ela o ajudasse a investir em um veículo para uma espécie de agência de turismo. Seu plano era organizar excursões para pontos turísticos, como Monte Albán, Mitla e outros. Para deixar os passeios mais atrativos, ele incluiu um destino, Iagú, onde escondia pequenas estatuetas que comprava antes em mercados de artesanato. Depois, levava os turistas até lá e criava uma atividade arqueológica, em que eles desenterravam essas peças. Ele dizia que eram autênticas e que podiam levá-las para casa, desde que mantivessem segredo. Caso contrário, as autoridades poderiam apreendê-las. Por algum motivo estranho, essa mentira deu muito certo. Meu tio Gerardo tinha trabalho todos os fins de semana e, com o dinheiro que ganhava, conseguiu subornar um dos guardas da região para que o deixasse levar os grupos a uma área supostamente inexplorada. No entanto, o local não parecia ter sinais arqueológicos reais. Em uma ocasião, decidi visitá-lo durante as férias da Semana Santa. Ele já tinha me contado sobre seu esquema, e eu achava engraçado. Fiquei uma semana com ele, e no terceiro dia ele nos levou para uma escavação em uma área proibida e abandonada. Vi os turistas desenterrarem pequenas figuras de cães humanoides, potes de barro e outras peças. Para dar mais credibilidade, meu tio também começou a cavar. Já estava escurecendo quando ele deu a ordem para entrarmos no veículo e voltarmos ao ponto de encontro. Nos dias seguintes, percebi que, depois de visitar essa área específica, meu tio ficava diferente. Sempre que íamos jantar, ele parecia estar com pressa. Entrei no carro e perguntei se estava tudo bem. Ele respondeu que sim, mas claramente havia algo errado. Ele estava suando, mal falava e evitava olhar nos olhos dos turistas. Deixamos os turistas no ponto de desembarque e seguimos para a vila onde ele morava. Quando estávamos completamente sozinhos, insisti para que ele me contasse o que estava acontecendo. Disse que não adiantava negar, pois eu conhecia muito bem e sabia que algo estava errado. Ele dirigiu por mais alguns quilômetros, parou o carro e apagou as luzes. Meu tio limpou o suor da testa e disse: "Olha, vou te mostrar, mas não conta para ninguém." Então, ele tirou um pequeno objeto do bolso. Assim que vi, percebi que não era como as estatuetas que ele costumava comprar. Era uma máscara verde, embora estivesse coberta de terra, o que dificultava ver sua cor verdadeira. "É de verdade?" perguntei, ainda um pouco desconfiado. "Sim, e deve valer uma fortuna. Não diga nada a ninguém. Eu gostei muito dela, então acho que vou ficar com ela", ele disse. Na minha opinião, era uma boa ideia que ele ficasse com a máscara. Afinal, era uma peça autêntica e, embora valesse muito, algumas coisas são melhores de se guardar como tesouros pessoais. No dia seguinte, meu tio dedicou-se a limpá-la, e ela realmente era linda. O que mais me chamou a atenção foi sua expressão. A máscara tinha presas, como se fosse um jaguar de boca aberta, e olhos grandes e furiosos. Não sei explicar, mas ela transmitia uma energia muito forte. Me deu até um pouco de medo. Meu tio Gerardo ficou fascinado e disse que a levaria sempre consigo para lhe dar sorte. Quando a semana acabou, voltei para San Cristóbal para continuar minha vida. Passei 2 meses sem notícias dele e, infelizmente, quando finalmente soube algo, foi para descobrir que ele havia morrido. Não conseguia acreditar, pois meu tio faleceu aos 33 anos. Ele tinha toda a vida pela frente. Minha família viajou para Oaxaca para o funeral.
A autópsia revelou que seus pulmões estavam completamente tomados por câncer. Nenhum de nós acreditava nisso, pois ele não fumava nem tinha qualquer hábito prejudicial. Sua esposa nos contou que sua saúde começou a piorar logo após minha visita. Ela relatou que ele quase não comia, sentia nojo até mesmo de beber água, dormia pouco e passava a maior parte do tempo em silêncio. Também parou de dirigir e de supervisionar os passeios, levando o negócio à falência. Por fim, uma manhã, ele faleceu. Perguntei à esposa dele se ele tinha algum objeto pelo qual tivesse muito apreço, se havia lhe contado algo, mas ela respondeu que não. Acho que ele nunca mencionou a máscara para ela. Então, comecei a procurá-la entre seus pertences, mas não a encontrei. Algum tempo depois, sua esposa também faleceu. Ela havia voltado para os Estados Unidos com a família. O mais estranho foi que a causa da morte foi a mesma: câncer nos pulmões. Eu já desconfiava que a máscara tinha algo a ver com isso, mas naquela época não acreditava muito nesse tipo de coisa. 2 anos depois, participei de uma cerimônia de ayahuasca. Durante o ritual, o xamã que guiava a cerimônia se aproximou de mim e disse que havia um espírito ao meu redor e que ele havia morrido por causa de chupas. Perguntei o que era isso, e ele explicou que alguns sacerdotes antigos eram capazes de carregar objetos com sua energia, permitindo que continuassem se alimentando deles. Segundo ele, além do corpo físico, nós também temos um corpo energético. Essa revelação me causou arrepios, mas também me fez perceber que a máscara pode ter sido a causa da doença do meu tio, provavelmente também da esposa dele. Não sei o que aconteceu com a máscara. Se ficou com a família da esposa ou se permaneceu na casa do meu tio. A casa já foi vendida e hoje é habitada por outra família. Perder meu tio de maneira tão repentina e estranha me causou uma grande tristeza. A razão pela qual decidi compartilhar esse relato é para alertar que muitos objetos podem carregar maldições ou energias negativas. Portanto, tenham muito cuidado. Para contextualizar, eu moro em um conjunto habitacional no interior de São Paulo e quero falar hoje sobre minha vizinha. Vejam, eu moro no 1º andar, e até alguns anos atrás, essa vizinha morava no apartamento de baixo. Ela era uma senhora e se isolava de todos, a ponto de colocar papelões e madeiras em suas janelas para que não víssemos nada dentro do seu apartamento. Era estranho que ela não optasse por cortinas. Ela era muito grossa com todos os vizinhos, mesmo quando oferecíamos ajuda para qualquer coisa que ela precisasse. Se, por acaso, a víssemos carregando algo para sua casa e tentássemos ajudar, ela mandava a gente para aquele lugar. Seu isolamento era tão grande que nem sequer sabíamos seu nome. Só viemos a descobrir quando aconteceu o que aconteceu. Por respeito a ela e à sua família, vamos chamá-la de Cecília. O problema com ela era que, por morar abaixo de nós, tínhamos desentendimentos constantes. Ela reclamava que pisávamos muito forte o dia todo ou que derramávamos água de propósito no chão, o que causava infiltrações no seu teto. Uma vez, ela até nos acusou de ser os responsáveis por suas lâmpadas da sala queimarem. Quando nos mostrou as lâmpadas, percebemos que eram aquelas que a companhia de eletricidade havia distribuído gratuitamente há muitos anos. Então, a acusação não fazia sentido. Outro conflito que tivemos e que me fez pensar que ela poderia ter algum transtorno mental foi quando ela nos culpou por fazer chover de propósito, com nossos celulares sempre que ela colocava roupas para secar na janela. Além disso, suspeitávamos que ela tinha algum tipo de síndrome de Diógenes, que leva as pessoas a acumularem lixo compulsivamente. Isso nos causou uma infestação terrível de baratas, que se espalharam por todos os apartamentos e invadiram o nosso. O assustador começou a acontecer pouco antes da pandemia, por volta de novembro ou dezembro de 2019. No início, eram objetos fora do lugar e ruídos estranhos, coisas que podíamos ignorar e tentar explicar, mesmo sem entender de fato o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, passaram-se algumas semanas sem que víssemos a vizinha. Pensamos que ela poderia ter viajado com a família para passar férias ou algo assim. O tempo foi passando, e a correspondência que chegava para ela começou a se acumular na porta do apartamento. Até que, na última terça-feira de janeiro, de repente,
Toda a correspondência havia desaparecido, como se alguém a tivesse recolhido. Supus que ela havia voltado, embora ainda não a tivéssemos visto. Naquela mesma noite, já de madrugada, eu estava no meu quarto mexendo no celular quando, do nada, senti um impacto muito forte na parte da beliche que fica voltada para o guarda-roupa. Acendi rapidamente a lanterna do telefone na direção do impacto e vi meus tênis se movendo. Isso era impossível, pois eu estava sozinho no quarto, e meus tênis estavam guardados em um móvel bem abaixo do local onde senti o golpe. Alguém teria que tê-los lançado para que acertassem aquele ponto. Foi a primeira vez que algo tão estranho aconteceu em casa. Fiquei muito assustado, mas, curiosamente, consegui dormir mesmo assim. No dia seguinte, contei para minha mãe o que tinha acontecido. Nosso apartamento é pequeno, então a sala e a sala de jantar ficam no mesmo espaço. Explico isso porque minha mãe estava sentada na sala de jantar, enquanto eu estava no sofá ao lado da porta do banheiro, que estava aberta. De repente, a porta começou a se fechar sozinha. Brincando, eu disse em voz alta: "Se for tão valente assim, então abra a porta de novo." E a porta se abriu. Não havia nenhuma corrente de ar. E, mesmo que houvesse, como ela mudaria de direção tão rapidamente? Minha mãe e eu ficamos completamente espantados. Chegou a sexta-feira, e, naquela manhã, eu havia saído com Sérgio e K, 2 amigos de infância. Quando voltamos para casa à tarde, os convidei para entrar e contei sobre os acontecimentos estranhos. Então, minha mãe nos contou que, naquela manhã, enquanto fazia a limpeza sozinha, ouviu um barulho vindo da área de serviço. Ao entrar lá, viu que um móvel com ferramentas havia caído. O problema é que esse móvel estava no mesmo lugar havia anos, sem nunca ter sido movido. O mais estranho é que ele é muito pesado, e seriam necessárias pelo menos 2 pessoas para carregá-lo. Pelo jeito como caiu, parecia ter sido jogado com força, como se não pesasse nada. Mais tarde, os vizinhos ao lado do apartamento da senhora Cecília bateram na nossa porta, avisando que chamariam a polícia, pois o cheiro que vinha do apartamento dela era insuportável, devido a toda a quantidade exagerada de lixo acumulado. Eles nos avisaram porque, na época, minha mãe era quem administrava os assuntos do prédio. Justamente naquele momento, Sérgio precisava ir para casa. Em meio às nossas brincadeiras, desafiei ele a bater na porta do apartamento dela. Ele bateu, mas ninguém respondeu. Então, apenas rimos, e fui acompanhá-lo até a entrada do prédio. Depois de um tempo, também precisava ir embora, e, enquanto ele começava a se despedir da minha família, a polícia chegou. Eles tentaram abrir a porta do apartamento da senhora Cecília, mas ninguém atendeu, assim como aconteceu com Sérgio antes. Após explicarmos toda a situação, e como não conseguiram nem olhar pelas janelas, eles suspeitaram do pior e chamaram os bombeiros. Eles chegaram alguns minutos depois. Os bombeiros deram a volta e passaram para um pequeno jardim ao lado do prédio, onde havia uma janela que dava para um dos quartos da senhora Cecília. No exato momento em que eles abriram, senti o cheiro mais forte e desagradável que já senti em toda a minha vida. Quem já sentiu o cheiro de um corpo em decomposição vai entender. Era um cheiro extremamente forte, combinado com todo o lixo acumulado. Parecia uma mistura de carne podre, ovo estragado, lixo deixado ao sol e fraldas sujas, tudo em um só lugar quente. Mas nem assim acho que consigo descrever o quão insuportável foi aquele cheiro naquele dia. O que aconteceu a seguir foi que os bombeiros nos informaram que a senhora Cecília estava lá dentro e que já havia falecido. Os policiais chamaram os serviços funerários, e minha mãe mandou K e eu buscarmos máscaras em casa para suportarmos o cheiro e fecharmos todas as janelas, para evitar que o odor impregnasse nosso apartamento. O medo me impediu de subir sozinho, pois, de qualquer jeito, eu teria que passar em frente à porta do apartamento dela. Então, K me acompanhou a entrar no nosso apartamento. Não sei como descrever, mas tive a sensação de que havia alguém ali dentro. Foi uma sensação estranha. Pegamos o que minha mãe pediu e deixamos, a pedido dela, uma vela acesa em intenção à senhora Cecília. Quando o serviço médico forense chegou, os policiais arrombaram a porta do apartamento. Do lado de fora,
Só era possível ver um tipo de corredor formado por caixas, devido ao lixo acumulado pela senhora. Como o interior estava completamente escuro, o ambiente parecia ainda mais assustador. Um dos médicos legistas entrou, acompanhado de um vizinho, pois era necessário que alguém reconhecesse o corpo, já que ninguém sabia nada sobre sua família. Além deles, 2 policiais que chegaram depois também entraram. Quando um dos médicos saiu, nos informou que a senhora Cecília estava em sua cama e que já havia falecido há meses, aproximadamente desde o final de novembro do ano passado. Foi nesse momento que minha mente conectou os pontos. Os barulhos e coisas estranhas que começaram a acontecer exatamente naquela época em que a senhora faleceu. Nunca havia acontecido nada no nosso apartamento antes. Eles levaram o corpo da senhora. Só vimos o saco preto passando pelo condomínio. Algum tempo depois, chegou uma mulher que ninguém conhecia. Como minha mãe era responsável pelo prédio, precisou perguntar quem ela era, principalmente com tudo aquilo acontecendo. Ela nos disse que era sobrinha da senhora Cecília. Foi aí que soubemos, pela primeira vez, seu nome. Um vizinho viu no prédio onde sua tia morava e foi verificar o que estava acontecendo. Depois avisou a sobrinha. Minha mãe então perguntou se a família não havia sentido falta dela durante todo esse tempo. A sobrinha respondeu que sua família tentou entrar em contato várias vezes, mas que a senhora Cecília se afastou deles desde que foi diagnosticada com câncer anos atrás. Eles foram procurá-la no apartamento, mas ela nunca atendia as chamadas nem abria a porta. Com o tempo, desistiram de procurá-la. Aquele cheiro durou cerca de uma semana e ficou impregnado no prédio, mesmo após um dos médicos legistas nos dar algumas recomendações para tentar eliminá-lo. Depois disso, os acontecimentos estranhos pararam por um tempo, como se a alma da senhora Cecília tivesse partido junto com seu corpo naquele dia. Digo que pararam por um tempo porque, meses depois, passamos a ficar em casa o tempo todo por causa da pandemia. Percebemos que, de vez em quando, começamos a ouvir ruídos vindos daquele apartamento. Ele sempre esteve desabitado e fechado, mas mesmo assim escutávamos sons de passos, objetos sendo movidos e batidas. Bom, esse é meu relato, e fico grato por vocês darem uma atenção a ele. Por favor, curtam e se inscrevam se estiverem gostando. Agora, continuamos. Peço desculpas antecipadamente se eu errar algum detalhe da história que estou prestes a contar. Essa é uma história que meu melhor amigo me contou várias vezes há alguns anos. É uma daquelas histórias tão perturbadoras que você não consegue esquecer. O pai do meu amigo era lenhador, especificamente um operador de serra para árvores. Para quem não sabe, uma serra para árvores é uma máquina gigantesca capaz de derrubar árvores enormes e cortá-las em comprimentos específicos. Seu emprego exigia longas e exaustivas horas de trabalho, muitas vezes sozinho nas florestas profundas do Noroeste Pacífico. A forma como a equipe de extração trabalhava significava que ele era pago com base no número de árvores que derrubava, e não pelas horas trabalhadas. Por isso, ele frequentemente se esforçava para trabalhar de 16 a 20 horas por dia para concluir os trabalhos o mais rápido possível. Depois que ele e seu colega terminavam sua parte, o restante da equipe chegava para limpar as árvores derrubadas e transportá-las para a serraria. Ele passava cerca da metade do tempo trabalhando sozinho, e a outra metade era ao lado de seu amigo Griffin, outro operador de serra para árvores. Eles usavam rádios para se comunicar, especialmente quando trabalhavam em extremidades opostas do mesmo local de trabalho. Alguns anos atrás, o pai do meu amigo e Griffin foram designados para um local remoto no alto de uma montanha. A empresa levou 3 semanas apenas para abrir uma estrada larga o suficiente para que seus caminhões e equipamentos chegassem ao local. Quando começaram o trabalho, estavam posicionados em uma parte extremamente desolada da montanha. Já estavam lá há 10 dias e fazendo um bom progresso quando começaram a ouvir conversas estranhas no rádio. A princípio, as vozes eram abafadas, apenas murmúrios fracos e cheios de estática que não faziam sentido. Eles tentaram trocar de canal, mas não importava o que fizessem, a conversa os seguia. Qualquer pessoa que já tenha usado um rádio padrão sabe o quão estranho isso é. Deveria ser impossível para alguém segui-los ao mudarem de canal.
Conforme avançavam mais para cima da montanha, as vozes ficavam mais distintas. Eles não conseguiam ouvir conversas completas, mas, pelo que conseguiam entender, ambos concordaram que o tom dos fragmentos das conversas parecia estranho. O pai do meu amigo disse que, às vezes, parecia algo casual, mas o conteúdo era incompreensível. Eles também começaram a encontrar sinais estranhos de que alguém já estivera lá antes deles. Havia recipientes aleatórios, pegadas na terra e sinais de pequenos acampamentos improvisados. Como mencionei antes, eles estavam em um lugar tão remoto que era praticamente inacessível. Então, essas descobertas foram profundamente perturbadoras. Ninguém deveria estar lá. Um dia, Griffin encontrou uma barraca escondida logo à beira de uma trilha e chamou o pai do meu amigo. Eles decidiram investigar e, dentro da barraca, encontraram um saco de dormir e uma bolsa de lona cheia das coisas mais perturbadoras imagináveis. Várias peças de roupa íntima infantil, fita adesiva, cordas e desenhos macabros de crianças sendo molestadas. Havia até uma maçã fresca, indicando que quem quer que fosse o dono da barraca tinha estado ali recentemente. Griffin queria arrumar as coisas e ir embora imediatamente, mas o pai do meu amigo insistiu que terminassem o trabalho. Eles concordaram em limitar a comunicação via rádio para emergências e decidiram continuar trabalhando. Naquela noite, sentaram-se dentro do trailer, incapazes de se livrar da sensação de pavor que pairava sobre eles. O rádio voltou a chiar, e desta vez eles conseguiram distinguir trechos de uma conversa entre dois homens. Eles falavam sobre coisas mundanas, e a probabilidade de que esses homens provavelmente estavam ligados à barraca deixou o pai do meu amigo assustado. Griffin não ficou tão abalado, mas seu amigo estava entrando em pânico. Na noite seguinte, o pai do meu amigo decidiu confrontá-los. Quando ouviu os homens falando sobre pegar arbustos para uma fogueira, ele pegou o rádio e exigiu saber quem eram e o que estavam fazendo lá. O rádio ficou em silêncio imediatamente, e os homens não responderam. Esse silêncio foi quase mais assustador do que as conversas anteriores. Griffin ficou irritado porque ele havia revelado sua presença, e os dois discutiram brevemente antes de decidirem que lidariam com a situação no dia seguinte. Por volta da meia-noite, Griffin acordou o pai do meu amigo, sussurrando que alguém estava do lado de fora do trailer. A primeira coisa que ele percebeu foi o som suave de passos esmagando as pedras lá fora. Com o coração disparado, ele tentou pegar sua arma, apenas para perceber que não fazia ideia de onde estava sua munição. Griffin estava desarmado, e a ideia de sair para investigar parecia insana. Os dois ficaram imóveis, tentando ouvir. De repente, a maçaneta da porta do trailer começou a se mover. A porta rangiu ao abrir, mas não abriu completamente. O trailer era alto em relação ao solo, e não havia escada ou degrau para subir. Então, começou o arranhão, arranhões longos na parte externa da porta. 4 minutos agonizantes se passaram, e finalmente o pai do meu amigo fez um sinal para Griffin, indicando que iria verificar. Ele se moveu silenciosamente até a porta, segurando uma lanterna com as mãos tremendo. Assim que alcançou a porta, ela foi escancarada, e ele foi atingido no rosto com uma faca. A dor foi cegante, e ele caiu para fora do trailer, batendo a cabeça com força no chão. Antes que pudesse se recuperar, um homem estava em cima dele, pressionando a faca contra seu pescoço. Outro homem apareceu e começou a chutá-lo repetidamente na cabeça. Griffin, sem pensar 2 vezes, pulou para fora do trailer e derrubou o homem que estava com a faca. O segundo fugiu para a escuridão, e o que Griffin havia derrubado se levantou e correu atrás dele. Eles desapareceram na floresta. Griffin ajudou o pai do meu amigo a voltar para o trailer, e eles dirigiram por 2 horas até o hospital mais próximo. O ferimento foi grave. Havia um corte tão profundo sobre seu olho que danificou permanentemente sua visão. Eles relataram o ataque à polícia, mas nada aconteceu. 2 semanas depois, quando o restante da equipe de extração terminou o trabalho, um de seus colegas foi encontrado amarrado, amordaçado, violentado sexualmente e jogado sem vida em uma vala. Nenhuma prisão foi feita, e até hoje o pai do meu amigo sofre de transtorno de estresse pós-traumático. Seu olho direito, com a pupila deformada, o lembra constantemente daquela noite.
Tenho certeza de que ele não teve uma noite de sono tranquila desde então. Eu tenho medo de florestas profundas há muito tempo, principalmente por causa dessa experiência.